Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! Nosso programa de hoje traz história, arte e cultura. Estamos recebendo o artista autodidata, conceituado escultor são-luisense, reconhecido por seu talento, por suas obras e estilo, intitulado Realismo Missioneiro, nas quais deposita à luz a rica história existente nas missões. Ele transforma a matéria em emoção e ideias em forma. Com um trabalho marcado pela sensibilidade, pela técnica e identidade própria, Vinícius Ribeiro vem conquistando espaço no cenário artístico cada vez mais e exalta o esplendor das nossas missões. É um prazer te ter em nosso programa, Vinícius. Muito obrigado por essas palavras tão bonitas. Me sinto honrado com o que tu falou aí. Vinícius, eu gostaria de te perguntar de imediato, né? Eu gostaria de saber lá no teu início, como foi essa trajetória, da onde que surgiu, um pouco é dom, né, Vinícius? Depois tu agrega a técnica, né, na arte de vocês. Mas quando te deu o start, assim, que te deu aquele estalo de pensar, olha, eu quero viver da arte, quero viver das esculturas. Boa pergunta, excelente pergunta. Na verdade, eu não pensava como profissão a arte, ela estava dentro de mim, né? Mas tu falaste como um dom. Todo ser humano ele tem a criatividade inata. Só que às vezes ele não sabe o método para expressar essa criatividade. Eu tinha essa criatividade e não conhecia o método de como fazer essa criatividade se manifestar. Ou seja, na escultura não tive, lamentavelmente, um professor. Se tu tens um professor, o caminho é mais fácil. Claro. É mais rápido, talvez, não digo mais fácil, mas sozinho tu aprende qualquer coisa, só que demora. Né? E no caso, por não ter um professor na minha adolescência, na minha infância e nem na adolescência, a arte ela ficou como um segundo plano. Toda pessoa passa pela arte, primeiro pelo desenho, que é algo marcante na infância, né? Depois na adolescência a poesia. Verdade. Eu sou da época da poesia, sabe? De tu expressar as tuas emoções através dos versos. Faço algumas poesias, né? E eu notei depois, com o tempo, quando eu ganhei uma primeira miniatura, eu notei que eu poderia reproduzir ela de uma melhor, não de forma arrogante, assim, eu pensava assim, eu posso melhorar essa miniatura. Era aquelas miniaturas de colocar no chimarrão, vocês Ah, conhecem? sim! Aquilo era 1992. Eu ganhei e achei fascinante. E eu melhorei aquela que eu fiz, né? Eu utilizei, aí que eu aprendi um método observando. Ali foi desenvolvendo a minha criatividade. Daí eu já fazia as figuras mais engraçadas, né, para botar no chimarrão. E daquela época eu acho que eu fiz mais de 10 mil daquelas miniaturas, até começar a fazer elas um pouquinho maior, né, lembranças maiores, até os monumentos, né. Aí vai trocando materiais, né. Isso, então assim, na verdade tu começaste com miniaturas Com mesmo. miniaturas. E hoje tu tem obras de 6 metros, Sim, que mas é eu, o eu nosso gosto, caso em São Luís eu Gonzaga. gosto ainda de fazer as miniaturas, só não tenho tempo, né. Mas o que mais é interessante é isso, a criança, ela necessita da metodologia. Tu não tem como ensinar a criança a ser criativa, ela já é nata, cada um tem a sua criatividade. Então, falta para nós, os adultos, ensinar os métodos, no meu caso, para a arte, essa criança. Eu senti muita tristeza na minha adolescência, aos 12, 13 anos, quando eu aprendi a trabalhar com argila. A professora, na boa vontade, como ela não dominava a técnica, ela ensinou. E aquilo foi um encanto. Eu fiz até um forte reproduzindo a redução de São Luís Gonzaga, sabe? Um forte, como fosse um forte indígena. Sim. Levei para casa e dali 2, 3 dias rachou tudo, né? Por quê? Porque eu não sabia o método para não deixar rachar a argila. O que aconteceu? Eu fiquei numa decepção. Eu já tive Né? agora só de ver tu falar. Pois é, eu fiquei... Puxa, eu tava tão encantado. Depois eu trabalhei com madeira, né? Outras. Naquele período era muito interessante. As crianças, a gente aprendia a trabalhar com tecelagem, com Isso no madeira. período escolar. Sim, no período escolar, na 6ª série. E dali que Aí o tu foi primeiro contato. aprimorando. Mas o primeiro contato com argila, eu tive essa decepção. Não era culpa de ninguém. A professora ela não dominava. E hoje eu consigo ensinar para uma professora em 5 minutos. Como não deixar rachar a argila? Imagina para a criança. Sim. Tu entendeu? A arte é indispensável para o ser humano. Não importa a fase da sua vida.
eu falei do desenho, né, na Sim. infância, a poesia na adolescência, mas uma arte manual, um artesanato, tu trabalhar com couro. O gaúcho, quando tá chovendo, ele vai para os galpão trabalhar com couro. Aquilo ali faz com que ele compreenda as suas emoções, né? Faz com que ele conheça os seus sentimentos. Porque aquele período que ele fica, ele com ele, né, trabalhando, é indispensável. E nós estamos perdendo isso. E hoje tu tem, de profissão mesmo, escultor, mais de 30 anos. Sim, desde 92. Eu tenho 33 anos, vai completar em maio, né? 33 anos. Vinícius, tem alguns artistas Exclusivamente, né? vivendo... Morei em outros lugares. Morei em Livramento, Santana do Livramento, 6 anos, uma cidade fantástica, gosto muito. Histórica também. Histórica, muito forte tradicionalismo. Então, voltei para São Luís e continuei fazendo os trabalhos maiores, né? Esculturas maiores, com outros materiais. Pois é, essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Alguns artistas, eles optam por trabalhar um único tipo de material com adendos de alguns outros em menor quantidade. Quais os materiais que tu trabalhas? É exclusivo algum? Agora tu já citaste aí, já citaste couro, tu falaste na madeira. Quais os que tu trabalha diariamente? Mas como profissão, eu trabalho com resina. Comecei com resina, né? Com concreto, pedra, mas mais é o concreto. Porque o concreto, o Cristo Redentor, ele foi feito em 1930, é uma obra de concreto. É um patrimônio da humanidade, não é só do Brasil, uma das esculturas mais famosas. Se for a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, que são referências, né? Só que o Cristo Redentor é de concreto armado. O concreto armado é uma das grandes invenções, para mim, da humanidade, né? É um dos produtos que a gente mais utiliza no dia a dia, nas construções e nas obras artísticas. O concreto armado é muito bem aceito, porque ele é moldável. Claro que tem que fazer as estruturas fortes de ferro. Eu tive amigos, engenheiros, que me auxiliaram, por exemplo, fazer o monumento do Jaime Caetano Brown. Para quê? Para que a estrutura não caia, né? Porque uma obra de concreto... Essa é a tua maior obra, que tem 6 metros na entrada de São Luís Gonzaga. Eu comecei com esculturas de 1 metro, depois de 2 metros, foi a primeira de 2 metros, foi o Cepete Araju. Está na frente da Prefeitura de São Luís Gonzaga, né? Cepete Araju, uma versão minha, estilizada, né? Sim. Não era o Cepete... Tem a sua história, mas não cabe aqui, né? Eu contar ela. Por que eu fiz ela tão estilizada? E está em frente ao Paço Cepete Araju, que é o prédio onde nós conseguimos dominar por lei de Paço denominação da Prefeitura Municipal. Porque para nós, são luisenses, CEPE nasceu em São Luís. Para os historiadores não tem o documento, né? Mas enquanto para nós ele nasceu em São Luís. Então eu fiz esse monumento em 2006. 2 metros. Depois eu fiz a estátua do Jaime Caetano Brown, que está no Parque da Harmonia, o Parque Maurício Porto Alegre, de 2 metros. E lá que surgiu a ideia de fazer o de 6 metros. Aí me pergunta por que surgiu a ideia de fazer um monumento de 6 metros lá em Porto Alegre. Já existia o monumento, e por que surgiu para fazer em São Luís, então? Boa pergunta, obrigado. Porque nós estávamos inaugurando e estava a nata do tradicionalismo lá na inauguração. Estava o seu Paixão Cortes. Eu já contei essa história, até eu tenho um blog, sou do tempo dos blogs ainda. Eu ia te perguntar sobre o blog também. E eu contei, e ele perguntou, e com aquela pergunta dele de pesquisador, sem nenhuma crítica, ele perguntou, Vinícius, daí eu já tinha me apresentado, já tinha conversado com ele, e ele queria saber o que São Luís fez em homenagem ao Jaime Caetano Brown. E daí estava cheio de tradicionalista, foi um silêncio de uns 2 segundos, né? Pareciam minutos, né? E eu me recompus e disse assim, ó, não, nós estamos fazendo uma coisa grandiosa lá, seu Paixão, o senhor vai ver. Não estava fazendo nada. Isso Mas impressionou. Mas, claro, não ia perder, né? Porque aquela indiada ali, tudo aqueles gaúchão ali. E ele é uma pessoa encantadora, seu Paixão Cortes, né? Um historiador. E ele, que bom. Tudo. Isso foi em novembro de 2006. Em janeiro eu volto para eu volto mesmo, em dezembro de 2006, eu volto para São Luís e eu faço uma enquete no Dia do Pajador, na Praça da Matriz, que era feito pelo CTG Galpão de Estância, que o Jaime foi um dos fundadores. Eu fiz uma enquete assim, ó,
qual tamanho você gostaria que fosse feito um monumento em homenagem ao Jaime Caetano Brown? Olha que Aí eu máximo. tenho tudo isso guardado, né? Eu botei de 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5, e botei de 6 metros e ganhou de 6 metros. Não pensando na Não possibilidade. pensando, porque eu não tinha experiência, eu só tinha experiência de 2 metros, só tinha feito 1, 2. E aí eu vi a encrenca que eu tinha me metido, e tu sabe, E agora? Agora tem que executar. ele não pode frouxar o garrão, como diz Não pode. tu não pode desistir. Então, nenhum passo para... Depois tu cruza o rio, tu tem que, né? Depois tu mete, como é que você diz? Já Tu tá cai na dentro, água, tu tá tem na que água, atravessar. te Tá. vira. Aí fizemos um grupo de entidades, eu organizei um grupo de entidades para a gente fazer uma campanha com doações voluntárias. Casa do Poeta, Sim. um instituto Então, histórico. desde o início, Centro de a ação foi Criatividade, tua. CTG. Sim, nós fizemos Não, mas essas entidades que foram imprescindíveis. Se não fossem as entidades dando credibilidade, Claro. entendeu? Aí o CTG, o Galpão de Estância, nós dividimos, criamos certificados. Então, é uma forma de fazer arte sem dar despesa para os poderes públicos. Porque são períodos assim, o poder público é obrigado a colaborar com a cultura. Deveria, mas enquanto isso não acontece, nós vamos ficar de braço cruzado. Não tô esperando Então, não, né? aí que você diz, a sociedade civil, nós nos organizamos, criamos certificados de colaboradores e patrocinadores. Por exemplo, era R$30 na época de colaborador. Então, fizemos 500 certificados. Foi uma grande ação. E aí surge o monumento no trevo mais feio da região missioneira. É verdade. Na época era. Na época. Agora é um trevo bonito, Muito. né? E daí fizemos aquela inauguração maravilhosa. Foi uma inauguração. Só tava o Jaime e um descampado, né? Mas depois surgiu outras estruturas. Ou seja, nós provamos que a arte tem o poder de unir os povos, não de dividir. Ela une. E isso é importante. As pessoas, quando veem entidades com credibilidade, ela vai patrocinar, ela vai colaborar. Assim aconteceu no monumento do Noel Guarani, que é Confraria de Camaquã, da Bossoroca. Tem obras espalhadas, né, na região das Missões. Várias nesse sistema. Municípios. Várias nesse sistema. E até é uma maneira de se fazer monumentos, que eu passo para outros colegas, com doações voluntárias. O segredo é tu ter entidades com credibilidade. Que abracem o projeto. Em São Miguel, a mesma coisa, Senaí Maicá, ali estava o CTG de São Miguel, outras personalidades de São Miguel. Fizemos um monumento para o Senaí Maicá, também de forma voluntária. Então, as pessoas gostam de colaborar. Né? É necessário ter monumentos, é necessário ter praças. Institucionalmente falando, também. Tu tem uma obra aí, foi lançada ano passado, inaugurada, que é a do Maurício Sirotsky Sobrinho. Ah, sim, eu fui convidado pela RBS para fazer o Maurício Sirotsky Sobrinho, terminei em julho. Ela tá pertinho da do Jaime, porque o parque lá, ele foi terceirizado, mas o parque de Porto Alegre, onde acontece o acampamento Farroupilha, se chama Maurício Sirotsky Sobrinho. Aí eles me contrataram para fazer o monumento, gostaram muito. Isso é bom, né? Porque quando a família gosta e te elogia aí, tu te sente honrado, né? Então, existe a identificação pela obra, né? Sim, daí tem lá, tá o Maurício Sirotsky Sobrinho. E eu sou muito grato, assim, pela imprensa que sempre divulgou. Eu digo assim, não o meu trabalho, mas divulgou a minha cidade. A minha cidade, São Luís Gonzaga, ela é riquíssima em história, Muito. porque ela faz parte, tu sabe, porque tu é de São Borja. É um dos nossos 7 povos que esse ano está completando 400 anos da história missioneira. O Rio Grande começou aqui, né? O Rio Grande, quase todo ele era missioneiro. As estâncias iam até quase a Rio Pardo até... E aproveitando, tens algum projeto para Tenho. porque esse ano é um ano de comemoração aqui na região, né? Que são os 400 anos das missões. E a gente tem visto muito, né? Não só as organizações oferecendo, né, seus trabalhos para que sejam utilizados durante esse período das festividades. A gente vê os órgãos públicos se organizando. Tem vindo aportes financeiros para os municípios para esses eventos.
eventos, né? E artistas como você também devem ter projetos, né, para os 400 anos das missões. Sim. Gostaríamos de saber, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Esse é um projeto, foi construído a muitas mãos, mas principalmente do engenheiro aposentado elétrico, Álvaro Taice. Um amigo que ele São organizou. Luizense? Não, ele é santo angelense, Santo mas a Ângelo. esposa dele é de São Luís. Ele abraçou a causa das missões, né? E conseguiu, através com a força política dele, criar o projeto Pró-Missões, onde foram contemplados vários projetos para fortalecer o turismo na nossa região. Ela não vai fortalecer o A ou B, vai fortalecer todos, porque quando tu fortalece o turismo, tu está fortalecendo todo mundo. Eu acompanhei através da Secretaria Estadual, né? Isso. O projeto que eu estou participando é o projeto de 5 monumentos em Porto Xavier, que são o Rossini Rodrigues, o meu amigo, São meu irmão de São Borja. Borja. Ele vai fazer o General Osório, que o General Osório esteve em Porto Xavier e lá ele conheceu os Hervais, aonde ele recebeu o título de Marquês do Herval por causa de Porto Xavier. Eu vou fazer o Cepete Araju a cavalo. Outros colegas vão fazer outros monumentos. Sabe? Os 5 são vão ser 5 monumentos. feitos para Porto Xavier. Porto Xavier. Então, Cada um de um artista. Sim, foi um projeto que nós criamos, convidando vários artistas, né? Que sensacional. Sim, tem vou citar eles porque depois eles vão ficar chateados comigo. Tá o Rossini Rodrigues, tá o Arsênio John, de São Martinho, tá o Miguel Arcanjo Dapper, de Cândido Godói, tá o Adenildo Martins, de Cerro Largo, tá o Regismar Diri, de São Nicolau, eu representando o São Luís Gonzaga, eu falei o Rossini Rodrigues, né? Uhum. Eu acho que não esqueci ninguém, não vou apanhar, não São esqueci. 5, não? São 5 citados. São 5, Então, para nós é uma grande alegria. Nós vamos fazer monumentos distintos, né? Cada um com a sua versão artística. E para esse ano dos 400 anos nas missões. Sensacional, marca a história do Rio Grande também. E da onde vem tua inspiração para essas obras? E uma segunda pergunta que eu já faço junto aqui. Tu tens alguma característica própria nas tuas obras? Porque alguns artistas têm. Agora tu citaste o Rossini. Nós já fizemos, inclusive, uma entrevista com ele. E ele tem as mulheres, né? E aí tem a sua característica. Daí ele me contando durante o programa que a principal característica são as obras deles das mulheres têm o pé grande. E aí ele me relatou o porquê, que depois ele foi fazer, né, internamente começou a construir-se e percebeu o porquê daquela característica. Tu tens essa característica nas tuas obras também? Olha, tu sabe assim, ó, a maior referência para mim na escultura são os gregos clássicos, antigos, do período clássico. Fídias, Políclito, que dividiu o ser humano, os gregos era do outro mundo. Tanto é que foram referência para o Renascimento, né? Sim. O Renascimento é bem depois, em 1500, os gregos é antes de Cristo. 500 anos antes, eles já estudavam, eles dividiam o ser humano. Eles faziam a divisão do corpo. Departamentalizava, como eu digo. Mas eles dividiam em 8 cabeças, 7 cabeças. Um dividiu em 7 cabeças, o outro dividiu em 7 cabeças e meio. Políclito, né, dividiu em 7 cabeças e meio. Eu sou muito fã do Lísipo. Tá, mas o que eu quero te dizer? Na minha infância, eu me deparava com coisas que depois eu fui entender da arte, assim. Eu gostava de pegar uma foto. Faz isso em casa, até faço um convite para todo mundo, né? Já tá fazendo um desafio aqui pra gente. Pega uma foto de qualquer pessoa de frente do rosto, e tapa metade do rosto. E olha o outro lado. Aí depois eu vi pela ciência dos chineses, que são há mais de 5.000 anos, eles dizem que o lado direito nós puxamos da mãe, o lado esquerdo do pai. Por isso a não simetria. É a não simetria. E tem estudos, eu me aprofundei no estudo da origem da beleza. Por que encanta tanta beleza? Já colocaram crianças de várias nacionalidades, observando as mesmas fotos, e o padrão de escolha era o mesmo. O mesmo. Sabe por quê? A simetria. A beleza está na simetria. Claro, beleza a plástica ali, claro, não. Claro. O que faz o ser humano é a alma do ser humano.
Não importa a aparência dele. É a maneira com que ele trata o outro, a maneira como ele vive, né? A É o honestidade. que fica, né? É isso aí que vale. Mas eu tô falando aqui, ó, dos estudos. Eu tenho todos os estudos lá. O que atraía esse padrão nas crianças? Crianças que não têm... Elas não seguem nenhuma Estão em revista. construção, né? Elas não seguem nenhum critério, né? É a simetria. E os gregos já estudavam isso há 500 anos. Então, isso aí sempre me encantou. Nas aulas de biologia, quando estudava, eu falei já para minha professora, professora Neiva, o Jop, quando ela falava citoplasma, núcleo, ribossoma, eu lembro, mas não sei o que é, sabe? Sim. Que era a questão da... Mas aquilo é uma tristeza para mim. Agora, quando entrou o corpo humano, a melhor nota foi a minha. Olha só. Músculo, osso, daí até a professora achou que eu tava colando. Naquela não colei. Naquela não, né? Em outros até que... Naquela não colei. Então, isso com o tempo eu fui vendo que foi me moldando pro... O teu olhar. Então, tu falasse, eu nunca escolhi essa profissão, acho que ela foi me... né, Tu foste escolhido. Poderia dizer de outras vidas, né? Eu acho talvez de muitas outras atrás, né? Não era dessa anterior, porque a minha qualidade, ela é na base do acerto e do erro. Tem pessoas que já é muito mais rápido, já nasce com aquilo e já parece que já foram escultores... Prontos. Várias vezes, né? Eu sei lá. Tô entrando num tema que... Mas tu falaste ali, ó. Eu, como não tive professor, eu aprendi muito com os colegas músicos. Eu admiro muito os músicos. Um dos músicos que me falou uma frase que ele nem sabe. O seu Mauri Beltrão de Castro, que ele é um poeta, é um músico, compositor, fez música pro Senai Maicá. Ele me disse assim, Vinícius, olha aqui, ó. Essas letras aqui, ó, nenhuma frase é perdida. Nenhuma frase eu faço perdida. Todas têm um significado. Uma referência para ele. Ele falando da poesia dele. Sim. E aquilo eu peguei para mim assim, nenhuma linha pode ser perdida. Tu entendeu? Aí eu botei como cada linha é importante, sabe? Cada linha eu tenho que fazer alguma, por mais que ela seja estilizada, seja realista, assim, ela não pode ser para preencher. E aí tu vai nessa batalha diária de tentar se corrigir, se aperfeiçoar, né? Porque o próprio Michelangelo disse... Buscar o perfeccionismo. Michelangelo, no fim da vida, disse, agora que eu tô aprendendo, né? Então imagina nós qual é a distância nossa Claro. para o Michelangelo. Então a gente procura se qualificar. Cada vez mais. Hoje, mais. com o advento da internet, a gente aprende muito. Sim, tu vens de uma época também que não tinha os cursos online, né? Como tu falaste, a dificuldade de ter o acesso, de algum professor ter a técnica para te passar. Hoje, tu entra na internet ali, tu vê aulas online, né? Não pôde usufruir o acervo disso. eu procurava na biblioteca, né? Nas entidades, que, por exemplo, Instituto Histórico, quando eu fui fazer o CPE, quando fui fazer outras... Eu sempre procuro estudar a personalidade que eu tô... Por isso que eu criei um blog, né? 2007, se eu não me engano, o teu blog foi criado. Vinícius, tu tem obras hoje dentro dos municípios das Missões, os monumentos que tem, as referências são tuas, né? E as obras são tuas que a gente conhece, as maiores, né? E mais conhecidas, inclusive. Além disso, tu tem toda uma parte histórica que tu traz, né? E todo um conhecimento para todas as pessoas que te acompanham. E eu queria agora, a gente se encaminha para os momentos finais do nosso programa, eu queria que tu deixasse os teus contatos para as pessoas que já admiram tua arte, que já te seguem e que querem te conhecer, aqueles que ainda não conhecem o teu trabalho. Vinícius Ribeiro, escultor, Blogspot. Ou Vinícius Ribeiro, tem Instagram, tem Facebook. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado por ser entrevistado por vocês. E que essas palavras, divulgando São Luís Gonzaga, as missões, corram o mundo. Lindo esse teu amor pela tua cidade natal, Vinícius. Parabéns pelo teu trabalho. Pode contar com a TV Minuano para essa divulgação maravilhosa e que tu continue, né, brilhando aí no nosso estado e fora dele com a tua arte, que encanta todo mundo que conhece. Obrigado, muito obrigado. Amém.